Bom dia. E agora é um momento triste, está tudo chegando ao final, né? Então, envia-me é a resposta a um chamado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, pode traduzir. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para responder. O que é mais fácil? Responder esse chamado, envia-me, e você consagrar, entregar a Deus sua vida e seus talentos, ou vida e talentos, do outro lado, entregar a Deus a sua profissão, o seu trabalho, a sua casa, o seu dinheiro. O que é mais fácil? Você deixar para trás e responder o chamado de Deus. Entregar a sua vida e os seus talentos, ou a sua profissão, seu dinheiro, seu trabalho. Quem acha que é mais fácil entregar, número 1, talento e vida? É mais fácil entregar talento e vida? E quem acha que é mais difícil entregar sua profissão, sua casa, seu conforto? A opção número 2. Quem acha que é mais difícil? Opção número 2. Mais fácil. Né? Mais fácil de um lado, mais fácil do outro. Mais fácil. O número 2. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você entrega para Deus, na sua juventude, você está entregando para Ele a sua vida e os seus talentos. Quando você é exigido de entregar isso mais tarde na vida, você está entregando o quê? A sua profissão. Porque o que segura as pessoas? A sua profissão, o seu dinheiro, a sua posição, o seu conforto. Porque o talento já foi desenvolvido, já foi convertido em bens materiais, né? Porque a vida já está se acabando, né? Só que Jesus, Ele pede para a gente consagrar a Ele o quê? A nossa vida e os nossos talentos. Então, esse é um chamado para os jovens. Mas, então, gostaria de chamar um jovem que, nesse congresso, ele sentiu Deus falando com ele seriamente, para que ele entregasse tudo e respondesse ao chamado e falasse, envia-me. Gostaria de chamar aqui o Guilherme. Será que o Guilherme está aí? Se ele poderia vir aqui. Pode trazer sua Bíblia. Ele anda sempre com a Bíblia, como um bom missionário. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho para vocês de como você pode entregar a sua vida e seus talentos ao Senhor, e a maneira que o Senhor vai responder às suas perguntas. Depois eu gostaria de dar um exemplo, como entregar nossa profissão, nossa casa, nosso dinheiro também ao Senhor. Guilherme, compartilha com as pessoas aqui, essa angústia que você estava no coração para vir para esse congresso. E pode ter sido por causa do Guilherme que Deus mudou esse congresso, sabia? De São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Mas conta para a gente um pouquinho em detalhes. Obrigado, Isaac, pela oportunidade. Bom, primeiro eu queria dizer que eu não estava preparado para isso. Ele acabou de chamar aqui e eu não sabia que ele ia fazer isso. Então, me perdoem qualquer coisa. Enfim, mas antes da gente pensar um pouquinho, refletir juntos e abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma rápida oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse evento, que foi guiado por Ti, Senhor, para tocar aos nossos corações. Obrigado porque o Seu Santo Espírito esteve nesse lugar, falando a cada um da forma como o Senhor deseja que a gente trabalhe para a Sua obra. Nesse momento, Senhor, usa-me, e que eu não fale por mim mesmo, e que o Senhor coloque as Suas palavras na minha boca, e que o Senhor fale através de mim. Sei que sou falho, sou pecador, não tenho mérito nenhum em mim, mas pela graça de Cristo, que nesse momento o Senhor possa tocar os nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou apoiar aqui a Bíblia para poder abrir. Enfim. Então, a história é longa, mas eu vou encurtar aqui. E, bom, vou falar um pouquinho do que aconteceu na última semana
até esse momento. Na última semana, eu fiquei bem doente, e também na lição da Escola Sabatina dos Jovens, estava falando sobre a história de Abraão. E Abraão, ele deixou tudo, né, para fazer cumprir a promessa que Deus tinha feito a ele, né? Mas eu meio que ignorei essa parte da história e selecionei exatamente o que eu queria ver dentro daquela lição. Deixa eu só contextualizar todo mundo. Ele tinha sido aceito para ir para a Serra do Cipó fazer o curso missionário de 1 ano. Só que alguns planos cruzou no caminho dele. Isso, e ele exato. tinha desistido, ele estava irredutível que ele não iria mais para a Serra ser missionário, que ele tinha outras coisas para fazer antes de isso. Exatamente. E aí ele estudou a lição sobre Abraão. Exato. E eu cheguei aqui e eu sabia que quando eu chegasse aqui eu ia ficar indeciso, porque isso sempre aconteceu comigo, sabe? Entre a obra de Deus, as coisas que eu queria fazer e que também poderiam ser muito úteis para a obra de Deus. E eu cheguei aqui determinado, eu não vou para a Serra do Cipó, esse negócio de ser missionário, vou ser onde eu estou e depois eu vejo isso, depois eu faço o curso. Eu acho que esse não é o momento, independente do que falarem lá, eu não vou, não quero saber. Não quero saber. E eu cheguei aqui, e algumas pessoas que eu encontrei aqui que são muito especiais para mim, conversaram comigo, elas sabiam que eu tinha desistido, e então veio a Cassi, né, que é lá da Serra do Cipó, conversar comigo, e falou, e eu falei para ele, eu não vou. E eu comecei a fazer um discurso grande para ele, e falei, eu não vou. E aí chegou a Sofia, ela falou o seguinte para mim, que é a coordenadora da Serra do Cipó. Bom, Deus tem 3 formas de falar com a gente, você sabe disso, né? A providência, as impressões do Espírito Santo e a sua palavra. Eu não vou te pressionar. Se Deus te responder que é para você ficar na sua casa e não ir, tudo bem. Eu vou saber que Deus tem um plano melhor para você lá. Mas se Deus te responder que é para você ir, esteja aberto para ouvir o que Ele tem a te dizer e cumprir. E eu respondi para ela, eu não vou. E eu fiquei pensando nisso, eu não vou. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã eu vim e o Dr. Kim estava palestrando, e aí ele citou 2 textos de Ellen White que eu queria compartilhar aqui com vocês. Ele leu, eu acho que vocês vão lembrar quando eu começar, mas enfim, o final do texto dizia: o propósito indicado por Deus de dar o Evangelho ao mundo nesta geração é o mais nobre que se possa apelar para qualquer ser humano. E, posteriormente, ele leu o texto: com tal exército de obreiros, como que poderia fornecer à nossa juventude, devidamente preparada, com depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Quando ele leu isso, eu pensei, bom, isso fala em todo o congresso, isso não é para mim. Que tem que dedicar a vida a Deus e que a nossa juventude tem uma força, enfim, está em todo o congresso. Mas, como eu disse a vocês, eu estava passando muito mal. E então, naquele momento, eu comecei a passar mal e eu precisei ir no banheiro. E eu ia lá no nosso quarto, e quando eu cheguei lá, eu fechei a porta, começou a vir alguma coisa estranha na minha mente. E falava claramente, você precisa ir para a Serra do Cipó. Você precisa ser um missionário. E eu falei, isso aí eu estou confundindo, é coisa da minha cabeça. E aí começou algo muito estranho a acontecer, porque não foi só isso. Eu comecei a me sentir muito mal, e como se fosse uma pressão assim nos meus ouvidos, algo que estava falando, eu não conseguia ouvir, mas entendia claramente o que estava me dizendo assim, na minha mente. Eu não sei se eu consigo explicar direito, mas foi uma pressão estranha nos meus ouvidos, sabe? E eu sentei ali e orei na cama, eu chorei e falei assim, Senhor, isso não é para mim, eu não quero, eu fiz outros planos, eu decidi fazer outra coisa, e eu não quero ir, eu não sou capaz, isso não é para mim. E continuo indo, vai para a Serra do Cipó, vai para a Serra do Cipó. Quando eu voltei, entrei na palestra do Dr. Kim, eu ainda com aquela pressão estranha, sabe? Algo estranho no meu ouvido mesmo. Parecia que alguém estava falando alguma coisa, mas eu não ouvia exatamente, sabe? E quando eu entrei, o Dr. Kim falou o seguinte: abram suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, que diz o seguinte: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele.
Aí eu lembrei nessa hora do que a Sofia me falou. Impressões e palavra. Falei, parece que Deus falou impressão, deu impressão é a palavra. Mas a palavra eu posso interpretar errado. E Ellen White fala que impressão do Espírito Santo é a forma mais enganosa da gente entender o que Deus está falando conosco. Porque a gente pode misturar com sentimentos, talvez seja tenha lido esse texto, e pode acabar fazendo algo que é contrário à própria palavra de Deus. Então eu falei, se é de Deus, ainda está faltando a providência e mais palavra. Preciso de mais confirmação. E isso passou. E então, à tarde, o Jefferson, né, do Ministério de Uma Verdade Presente, estava fazendo um seminário lá em cima. E eu estava cheio de inquietações. Eu falei, se eu for para a Serra agora, eu não vou conseguir terminar as coisas que eu estava fazendo. Eu não vou conseguir concluir, eu vou ter que desistir e abrir mão de tudo isso no meio do caminho. Eu não consigo fazer isso. Não dá mais para fazer isso. Eu tenho que concluir, terminar. E quando cheguei lá, o Jefferson falou exatamente assim. Uma obra foi começada lá na Igreja Apostólica. E nós somos o povo remanescente de Deus. E nós precisamos terminar essa obra. Aí eu falei, nossa. Beleza. E eu fiquei cheio de medo, cheio de inquietações. E no dia seguinte, o Igor começou a falar sobre oração. E no final ele falou sobre fé e confiança em Deus. E que nós devíamos confiar na resposta que Ele nos dá. E ter fé para receber a resposta. E aí eu já estava meio indeciso, pensando muito sobre o assunto. E então, chegou a tarde, tinha o seminário do Dr. Eric, que seria lá em cima, Dr. Eric Walsh, e do Dr. Jefferson, que seria aqui embaixo. E eu pensei, bom, eu já assisto muito as palestras do Jefferson no canal do YouTube. E depois eu sei que eu vou encontrar as palestras dele lá. Eu não sei exatamente onde eu posso encontrar o Dr. Eric na internet. Então eu vou lá no Dr. Eric, que aí eu assisto depois a do Jefferson, e a dele eu consigo assistir. Ok. Cheguei lá, para minha surpresa, de última hora eles tinham trocado os palestrantes. E o Jefferson falou lá em cima e o Dr. Eric aqui embaixo. E eu pensei, sabe, eu vou ficar aqui. Eu gosto muito do conteúdo dele, é muito profundo. E presencialmente é melhor do que virtual, né? Todos nós concordamos, né? Imagino. Eu fiquei. E do início ao fim, ele falou sobre uma coisa. Ele falou sobre o amor abnegado e o egoísmo. Ele falou que na planilha do Excel, um dos pecados que estariam lá na primeira célula, na primeira partezinha seria o egoísmo. E do outro lado, nos atributos de Deus, seria o amor abnegado. E ele contou o seu testemunho, contou toda a história, e no final ele fez um desafio. Ele olhou, apontou para a gente e falou assim, eu desafio você hoje a abrir mão de algo que te prende nesse mundo e que te impede de cumprir a missão de Deus para poder servi-lo da forma como Ele deseja. E eu fiquei assim, uau! Nossa, mas tá faltando a providência ainda. Deus não falou de todas as formas, falta a providência. Quando eu pensei isso, veio na mesma hora o texto de Ellen White que falava que nós devemos estar atentos e com os olhos e ouvidos bem abertos para entender o que Deus está fazendo na nossa vida, para entender a sua providência. E eu comecei a pensar. Eu falei, bom, primeiro que para chegar no evento já foi muito difícil, eu não estaria aqui. A gente passou por várias dificuldades essa semana, eu passei mal, enfim. O evento veio para cá no Rio, que é mais perto da minha casa, eu não ia conseguir vir, mas eu estou aqui. E mais do que isso, eu ia na palestra do Dr. Jefferson, não, do Dr. Eric. E quando eu cheguei aqui, trocou e o Dr. Jefferson falou sobre amor abnegado e abrir mão de algo para Deus. Bom, eu pensei na mesma hora, olha, pode ser providência, mas também pode ser uma coincidência, porque eles podem simplesmente ter combinado o que eles falaram, os dois, o Dr. Eric falou que ia dar o seu testemunho naquele dia, e o Dr. Jefferson também deu o seu testemunho lá. Eu pensei, os dois falaram da mesma coisa, sobre óticas diferentes. Pode ter sido isso, combinado. Beleza. E minha mãe ficou aqui na palestra do Dr. Eric. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, em casa não, perdão, no quarto, eu perguntei à minha mãe, o que o Dr. Eric falou lá? E ela falou que ele contou a história dele, enfim, só que ela foi contando e não tinha nada a ver com o que o Jefferson falou, então não era uma coincidência. Tinham pontos até parecidos, mas não era combinado, era impossível ser aquilo combinado. E eu fiquei pensando, nossa,
Então, realmente, tive a palavra, as impressões do Espírito Santo e a providência. E aí hoje eu fui conversar com a minha mãe sobre isso, eu não sabia como eu ia falar, não queria falar, eu estava com muito medo, mas eu fui falar com ela. Mas agora, antes de você falar o que aconteceu, eu gostaria de chamar a mãe do Eric. Não, Guilherme. Do Guilherme, eu gostaria de chamar a mãe do Guilherme, o pai do Guilherme aqui na frente. Porque o Guilherme, ele teve que abrir mão da vida, dos planos dele, do talento dele. Agora vamos ver o que a família, os pais dele, abriram mão da empresa, do trabalho. Vamos ver se Deus estava trabalhando do outro lado também. Ou se Deus trabalha unilateralmente ou bilateral. Então, eles visitaram a Serra do Cipó alguns meses atrás. E é um casal que tem uma longa jornada com Deus. E conta, o que estava acontecendo no seu coração quando você veio conversar com seu filho agora de manhã? Bom dia, gente. Aconteceu que foi muito difícil para a gente estar aqui, né? Eu vi que o inimigo colocou de todas as formas para que a gente não viesse, né, nesse evento. E com toda a sinceridade do meu coração, dentro de mim, eu já não estava mais querendo vir, né? E o Guilherme também não muito. A gente queria, por saber que aqui era o local que a gente deveria estar, mas humanamente falando, a gente estava na praia, a gente estava envolvido, brincando, passeando, ia chegar para resolver as coisas, ia ficar uma viagem em cima da outra. Mas a minha consciência ficava o tempo todo que eu tinha que estar aqui, que eu tinha que estar aqui, que eu tinha que estar aqui. E eu falava isso com eles. Enfim, e quando chegou aqui, foi uma palavra de Deus atrás da outra, uma atrás da outra. Meu Senhor, mas o Senhor está falando mesmo comigo? Eu vou lá para cima. Chegava lá em cima também. Falei, Senhor, é para mim? Aí, às vezes, eu me emocionava, às vezes eu, caramba... E ficou aquilo dentro de mim, né? E quando chegou hoje, eu falei assim pro meu marido, falei, amor, vou falar para você, não tem como mais. A gente vai ter que largar tudo. A gente tem que deixar tudo, porque a gente já vem, é porque eu estou resumindo aqui, né? A gente já vem num processo de, Senhor, o que Tu queres de mim, o que Tu queres de mim. Na verdade, irmãos, eu ainda não sei o que Deus quer para mim, mas eu sei que Deus quer que a gente trabalhe exclusivamente para Ele. E eu falei, caramba, mas aí o Guilherme, eu relutei para fazer a matrícula das crianças na escola. Eu também sou professora e o ambiente escolar, eu trabalho em escola de ensino médio, aquilo ali já estava, eu vendo que não era para meus filhos estarem numa escola assim, e eu relutei. Eu falei, tem que matricular as crianças, sempre uma luta espiritual. Eu vindo para cá, eu fiz a matrícula, o pagamento, tudo da escola pelo celular. Falei com a menina, não, eu vou deixar já feito. Aí quando chegou hoje, eu falei, Wallace, olha, não dá. O Espírito Santo está falando muito ao meu coração, não tem mais como. Aí eu falei para ele assim, e agora, o que eu vou falar para o Guilherme? Porque o Guilherme já estava com os planos dele todo feito, que a gente já tinha aprovado os planos dele, e não queria ir de jeito nenhum, mas tudo bem, o filho acompanha os pais, mas o problema é que nós tínhamos apoiado os planos dele, então ia parecer que a gente... Aí ele falou assim, amor, ele é nosso filho, a gente vai, ele vai. Aí eu passei por ali, o Guilherme estava sentado no banco. Falei, Senhor, me dê sabedoria, me dê palavras, que meu filho não ache que eu sou louca, mas que... Aí fui pra vocês até verem ele. como eu não queria ir, como eu estava determinado. Aí eu fui até ele e falei, Gui, eu preciso te contar uma coisa. A gente vai embora. Aí ele, como assim, mãe? Aí eu falei, não é daqui do evento. Nós vamos embora, nós precisamos sair, Gui. Deus está nos chamando e a gente precisa fazer a obra que Deus tem para nós. Eu não sei qual é, mas Ele sabe. Aí ele falou, mãe, eu preciso te falar uma coisa. Aí eu falei, fala, Gui. Mãe, o Espírito Santo falou comigo. A senhora não sabe, eu não queria ir para a serra, mas eu vou ter que ir para a serra. Olha,
Aí eu comecei a chorar, ele começou a me contar tudo, e comigo foi assim. Eu queria perguntar agora à congregação, vocês têm alguma coisa para me falar? Ou para falar para Deus? Né? Vocês estão dispostos a responder o chamado? Wallace, foi difícil para você aceitar esse chamado? Não foi. Eu sou um pouco diferente deles, né? Na verdade, eu fico esperando o tempo deles, mas, na verdade, a gente já tinha, né? Ano passado eu te disse que a gente esse ano ia para lá, né? Eu sou um pouco diferente, assim, eu penso um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensam. Por exemplo, essa questão do chamado, né? Acho que cada pessoa tem seu momento, eu respeito cada indivíduo em particular. Mas desde que eu sou muito novo, eu entendo que o chamado foi feito no ID, lá em Mateus. Então, eu nunca fiquei esperando que Deus me desse um chamado. Nunca. Eu aprendi que microfone foi feito para falar, cadeira para sentar. Eu sou muito prático na minha vida. E o ser humano foi feito para pregar. E o ser humano que não entendeu isso ainda, ele está perdendo tempo, né? Então, toda a minha vida foi voltada nisso, com esse propósito. Tanto é que você sabe a nossa história, né? A gente tinha um objetivo de vida bem... eu fico vendo jovens quando escolhem profissão, ou cristãos quando escolhem aonde frequentar ou morar, se preocupam com o processo, né? Às vezes, quando escolhe a profissão, ou qualquer outra coisa que escolhe na vida, ela nunca pensa onde ela quer chegar no final, né? Em tudo que eu faço, eu só penso no final. Eu estabeleço uma meta e sigo em frente. Eu não planejo, eu simplesmente vejo onde quero chegar e ponto final. E a nossa vida foi pautada em, após os 45 anos, viver para Cristo. Isso a gente decidiu aos 17 anos. Então, não tinha dificuldade em decidir, porque já estava decidido aos 17 anos, né? A gente trabalhou para isso. Mas eu tinha um problema, e esse congresso me ajudou nisso. Eu tinha um problema muito grande, um conflito muito grande, e esse congresso mudou isso. Eu sabia que alguém para Deus, na realidade, a nossa empresa, a vida já vive tempo. Aí, em 2020, a gente teve uma ascensão legal nos negócios, de maneira sobrenatural. Mas em 2021, eu vi se aproximando a data, né? Os 45 anos, eu gosto de cumprir metas. E era os 45, estou fazendo 44 agora essa semana. E aí eu já cheguei, na época a gente tinha outras empresas, e eu trabalhava numa outra empresa, cuidando de mais 43 empresas em 4 estados. Então não tinha muito tempo, a vida empresarial meio que me sugou, e isso foi a parte triste da minha vida. E foi uma frase que foi dita aqui, que eu perdi isso, e isso acabou o meu conflito. Uma única frase que eu tinha esquecido. Eu busquei dedicar a minha vida a Deus desde muito novo, e aí agora com os negócios, eu decidi servir a vida a Deus como Nicodemos, sabe? E aí, em algum momento da vida, eu achei que substituía, que isso poderia substituir. Eu não vou dizer que eu achei, mas isso foi acontecendo de maneira natural. A gente acha que isso pode substituir a pregação humana. Envolvimento pessoal. O envolvimento pessoal, sabe? E aí você começa a achar que está trabalhando para Deus e se enganar, e não está. Você até está servindo a um propósito, sabe? Você até está trabalhando em busca do Evangelho de alguma maneira, mas a sua vida pessoal não é mais a mesma coisa. Eu aprendi muito tempo atrás com meu pai a ter sede de almas.
E todo ano eu iniciava o ano com uma lista de nomes e eu estabeleci uma meta de batizar no mínimo 7 almas. E quando os negócios cresceram, eu dediquei meus negócios a Deus. Eu tinha uma empresa que é exclusivamente de Deus e outras era para mim e para a família. Eu percebi que nos últimos 2 anos eu não levei almas diretamente para Jesus, tá? E achava que estava fazendo o trabalho porque fazia de outra forma, mas não estava. Isso é um engano. E aí eu falei, cara, está chegando os 45, isso tem que mudar na minha vida. E eu comecei a vender as empresas. Eu e Cátia começamos a vender. E aí em 2020 vendemos a do Rio, depois vendemos a de... E fomos vendendo, até que sobrou o meu emprego e a empresa que a gente tem hoje. E aí eu cheguei para o meu patrão e falei, olha, Tiago, ele é um amigão meu, ele é esposa, até hoje são. Falei, cara, eu vou parar. Aí ele, como assim? Eu estou saindo, queria te agradecer a oportunidade, mas vou sair. E ano que vem eu vou te vender a minha última empresa. Ele falou, você está louco, cara? Você não tem lógica. Eu falei, não, cara, eu vou sair. E aí a esposa dele, que não conhecia, eles se casaram há pouco tempo, mas nos tornamos amigos, bons amigos, e ela falou assim, tem lógica, você é o maior salário da empresa, assim, eu estou falando isso para vocês entenderem, né? O que você ganha e tal, você não tem por que sair daqui. Todos gostam de você, a empresa chegou até aqui com o seu trabalho e tal. Eu falei, eu sei, mas não se trata de dinheiro. Eu decidi há muito tempo atrás que aos 45 anos eu vou parar. E eu vou parar. E agora eu preciso fazer essa escolha. Ela, cara, mas você já vendeu E as minhas outras empresas eram do mesmo ramo, né? Ela era o líder de venda, onde ela sempre foi líder de venda. E ela falava, você vendeu empresas que ninguém acredita, não tem porquê, as suas empresas rodavam sem você e agora você pede demissão. Não dá para entender. Eu falei, Amanda, eu sei que você não vai entender, mas eu tenho um objetivo muito claro na minha vida e eu vou parar. Eu fui abrindo mão já lá atrás. Quando foi vindo para cá, antes de vir para cá, eu liguei para o Tiago. Tiago, chegou a hora, eu vou te vender a empresa. Ele falou assim, você está doido, cara? Eu não estou acreditando que você vai. Eu falei, Tiago, a gente é amigo há muitos anos. Eu falo para todo mundo que eu vou parar aos 45, mas ninguém acredita. Ele falou assim, Wallace, e eu lembrei disso, ele falou assim, ninguém acredita porque no nosso ramo, aonde você chega, funciona e roda, e não tem porquê você parar, o que você vai fazer? E você ainda vai abrir uma brecha no mercado, porque a minha empresa trabalha numa área, ela meio que mexeu com o nosso mercado, né? E aí eu falei, Tiago, eu vou sair. Nesse meio tempo, a minha empresa teve uma explosão para Minas Gerais. Ela expandiu bem para lá. Mas o fato é, e o que eu quero dizer, é que o meu maior dificuldade não era os negócios, não era a empresa, não era a casa, não era nada. Era uma única coisa. Todas as pessoas que até hoje falaram comigo de vida no campo, falam em fugir da cidade. Todas as pessoas que falavam comigo em ir para o interior, falavam em fugir da cidade, para que os filhos não tenham envolvimento com coisas que prejudiquem, ou que vai mexer com a mente deles e tal. E eu tenho um pensamento diferente sobre isso. E isso fazia com que eu não fosse para o campo diretamente. Porque Jesus fala assim, eu não peço para que tires do mundo, mas que os protejam do mal. Eu sempre tive na minha mente muito clara que eu quero pregar o Evangelho onde quer que eu esteja. E eu entendia que, até a gente conversando, né? Eu entendia que pessoas que fogem da cidade para ir para o campo em busca de Deus é porque ela ainda não encontrou Deus de verdade. É o meu pensamento, mas eu respeito quem pensa igual.
Eu sempre pensei que Adão se perdeu no Éden e José ganhou no Egito, né? Moisés foi vitorioso no Egito. Então, a despeito de muitas pessoas, e até no Espírito de Profecia a gente vê as recomendações, eu penso que o meu motivo para ir para o campo tinha que ser outro. Eu sempre vivi minha vida baseado nos motivos. Tudo que eu fiz na vida foi baseado no motivo, não no processo. E eu precisava do motivo. Aqui ontem, o irmão Kim, eu acho, foi ele falou de novo a frase que era o lema da minha vida: sede de almas. Eu vi pessoas aqui que vão para o campo para pregar o Evangelho, não para fugir de Satanás. Eu vi pessoas que não estão preocupadas em viver no Egito ou no Éden. Eu vi pessoas que estão preocupadas em levar pessoas para o Éden. Sede de almas. Esse é o motivo. E era a única coisa que faltava. Amém. Que Deus, que esse motivo possa ter tocado não somente no coração do Wallace, mas no coração de cada um de nós. Sede pelas almas que morrem na ignorância da verdade que nos foi confiada. Então, agora, para encerrar, eu gostaria de chamar todo mundo aqui para responder esse chamado Envia-me. E aí a gente vai fazer, todos aqueles que quiserem responder esse chamado. E aí a gente vai fazer uma oração, e depois a gente vai tirar uma foto para deixar registrada que você veio aqui na frente responder esse chamado. Envia-me. Ok? Então, aqueles que se sentiram tocados pelo congresso, realmente viram que Deus pode chamar os mais jovens, que têm todos os talentos e vida pela frente, pode chamar os mais velhos com suas experiências, com seus recursos. Eu gostaria que vocês viessem e subissem aqui em cima, que a gente quer tirar uma foto, registrar de que você respondeu a esse chamado. Né? Para que fique registrado também nas cortes celestiais, que hoje você respondeu o chamado de ser um missionário. Quer seja na cidade, quer seja no campo, quer seja numa escola, num centro de vida saudável, onde quer que seja. Nós precisamos ser um missionário. E sabia que a obra vai ser facilmente terminada quando um exército de jovens, como é, Guilherme? Um exército de jovens. Quando a nossa juventude se dispor a trabalhar para Cristo. A nossa juventude, saiba que nós somos jovens, todos nós aqui é uma juventude. Deus nos criou para viver a eternidade. O que é 40, 50 anos? Somos jovens no nosso bom Pai. Então eu vou convidar o Steven para fazer uma oração de consagração desses missionários para o serviço do Senhor, e no ano que vem nós vamos nos reunir de volta aqui e contar as bênçãos um para os outros do que Deus fez nesse ano de missão. Tá? Hoje vai estar começando um ano de missão para cada um de nós. Yes. Father in heaven, we come to you today. A ti hoje como tu sendo doador de toda boa dádiva. You are calling us today into your service. Tu nos chamas hoje, Senhor, para o teu serviço. For some, this is a reconsecration of their service commitment to you. Para alguns é uma reconsagração do seu compromisso de servir-te. And for others, this may be a brand new journey. E para outros pode ser uma jornada totalmente nova, Senhor. In either case, seja qual for o caso, we are praying that you will pour out your Spirit. Oramos, Senhor, para que tu derrames o teu Espírito. That our hearts and minds will be 100% dedicated to you. Que nosso coração e nossa mente estejam 100% dedicados a ti.
that we will not turn back at difficulty, que não nos desviemos por causa das dificuldades, that we will not step aside from duty, que não saiamos do nosso dever, but that we will be faithful to you. mas que sejamos fiéis a Ti. Heavenly Father, we know that you are coming soon, Pai Celeste, nós sabemos que Tu estás para voltar em breve, and every soul is important to you. e cada alma é importante para Ti. May those committing their lives to you today Que aqueles que estão comprometendo sua vida a Ti hoje be able to reach some soul for you. sejam capazes de alcançar algumas almas para Ti, Senhor. Lord, we pray that you will open the doors Nós oramos, Senhor, para que Tu abras as portas and set up the circumstances e prepare as circunstâncias and provide the means e proporcione os meios that our commitment to you will be strong, a fim de que nosso compromisso para contigo seja ainda mais forte that we will stay faithful e que permaneçamos fiéis until the day Jesus comes. até o dia em que Jesus voltar. In Jesus' name we pray. É em nome de Jesus que oramos. Amen. Amém. Envia-me